Fala investidor, beleza? Hoje é um videozinho um pouquinho diferente aí, um videozinho um pouco para a gente pensar mais em comemorar. Então, vocês que estão me acompanhando aí sabem que eu comecei a investir ali no finalzinho de julho e hoje a gente bateu a primeira grande meta do canal. Então, ao percorrer do nosso percurso aí até conseguir conquistar o nosso primeiro milhão, vocês vão vendo que no meio do caminho eu vou colocando algumas metas, que são obviamente alguns números redondos que a gente fica feliz em conseguir conquistar. Como eu comecei a investir agora, é óbvio que essa primeira meta é um valor bem baixo. Então a gente conseguiu chegar numa meta de 10 mil reais investidos ali, tá? Qual que é a minha ideia do vídeo de hoje? Demonstrar desses 10 mil, quanto que eu de fato investi até agora, quanto que eu consegui ganhar de dinheiro, como que tá a nossa carteira, a gente está indo bem, está indo mais ou menos. E outra, o cenário que nós estamos hoje, nossa carteira rentabilizando e tudo, é o que vai seguir até o final da carteira? Então é um pouquinho disso daí que a gente vai discutir, tá? Bom, eu quis trazer essa reflexão aqui sobre os investimentos. O primeiro que é importante a gente comemorar. Diego, eu gosto de comemorar as conquistas que eu vou tendo na minha vida. É óbvio que eu não vou extravagar não muito, né? Mas é bom a gente comemorar. Então, porque nos deixa um pouco mais motivados. Só a disciplina é muito importante para a gente conquistar as coisas. A disciplina, para mim, é a coisa mais importante que tem. Mas é óbvio que a motivação, e quando a gente consegue comemorar, porque conseguiu bater alguma meta, alguma coisa assim, então a motivação nos ajuda a olhar para a disciplina com bons olhos. Porque quando a gente está apenas motivado, é muito fácil a gente começar naquele gás, ir a 200 por hora e do nada parar. Quando a gente tem uma disciplina ali envolvido, é muito comum. A gente pode ter até uma velocidade um pouco menor, mas a gente indo muito mais longe. Então é importante a gente focar muito na disciplina, que é o que eu estou focando aqui. Desde o final de julho eu invisto com vocês R$ 500 todas as semanas e toda semana a gente conversa um pouquinho ali sobre qual ativo eu estou escolhendo e tudo mais, tudo certinho, tá? Um outro ponto que é aquilo, a gente investe para o longo prazo. O quanto a gente juntou até agora, pouco importa. O que importa é a nossa visão lá para o futuro. Porque, querendo ou não, um marco de 10 mil reais, ele acaba sendo um pouco diferente para várias pessoas. Meu investimento, o quanto que eu estou investindo aqui, é a R$ 500 por semana, dá uma média ali mais ou menos de 2 mil reais por mês. Para algumas pessoas não é tanto, mas se a gente for parar para olhar para a realidade do Brasil, é um valor bem considerável, né? Muitas pessoas não conseguem ali investir esses 2 mil reais por mês, porque é uma grana que vai consumir muito a renda dela. Mas o que eu quero que vocês tenham a disciplina é de investir todos os meses. Não precisa ser toda semana. Investe todos os meses. O ideal é que a gente consiga investir ali entre 10, 15, 20% ali da nossa renda para pensar no nosso futuro. Quando eu comecei a investir há 5 anos, aqui é só um canal mais educativo, mas quando eu comecei lá atrás, há 5 anos atrás, teve momentos da minha vida ali que eu cheguei a investir 50% de tudo que eu ganhava. Era muita grana, só que eu comecei a refletir que eu estava querendo economizar em várias outras áreas que acabavam me trazendo um pouco de alegria, felicidade, motivação até para eu continuar investindo. Eu vi que eu estava abrindo mão de muita coisa. Querendo ou não, é importante a gente investir para o longo prazo, mas é muito importante a gente viver também, né? Então, sei lá, eu não gosto de viver muito limitado com a questão do dinheiro. Gosto de sair, me divertir, às vezes vou gastar um pouquinho mais e tudo bem, tá? Então por isso que eu digo, uma parte saudável ali para a gente investir dentro da nossa renda é em média ali de 10, 15, 20% eu acho que é o número ideal. Às vezes a gente está com um pouco de conta, vai ser um pouquinho menos, mas se a gente conseguir investir 20%, porra, já estamos de parabéns, tá? Bom, é isso. O que eu estava querendo dizer é que a gente conseguiu 10 mil reais e boa parte disso, pelo meu aporte ser grande, então boa parte disso ele veio dos aportes. Mas se eu investisse, por exemplo, de 100 reais em 100 reais, esse rendimento ele acabaria sendo maior, porque eu ia demorar mais. E lembra, quanto mais tempo você investe, mais o dinheiro vai acabar trabalhando por você, tá? É óbvio, no começo, quanto mais aporte você fizer, no começo você não vê tanto resultado, mas daqui 5, 10, 15 anos você vai ver essa bola de neve aumentando muito, tá? É mais ou menos isso. Bom,
Quando eu comecei a investir, eu defini algumas metas para mim, que são essas daqui. Então, qual que foi ficou fora de ordem aqui, eu não sei porque, eu fui colocando algumas metas, mas tudo bem. A minha primeira grande meta foi 10 mil reais, que é o quanto a gente está conseguindo aqui, tá? Então, como eu penso no investimento totalmente a longo prazo, vocês vão ver alguns valores aqui que talvez parecem ser irracionais ou muito difíceis de serem alcançados, mas a ideia é que a gente possa e consiga investir, talvez aumentar os aportes, e tudo mais. Então, eu tenho essa meta aqui que a gente conseguiu, o canal conseguiu aqui junto, de 10 mil reais. Eu tenho uma outra meta aqui de 100 mil reais, que vai ser a próxima meta. Esse 100 mil reais já vai ser muito mais difícil. Quando a gente chegar lá, a gente vai perceber que o dinheiro já trabalhou muito mais do que ele trabalhou agora, quando a gente fala percentualmente falando, tá? Aí, depois eu coloquei uma meta de 200 mil reais, que é só pra gente ver quanto que a gente consegue dobrar. O pessoal fala que tem aquele marco de 100 mil reais, que depois que você chega nos 100 mil reais, você começa a ver sua grana fluir de uma forma muito mais forte e tudo mais. E a gente vai conseguir comparar. Bom, demorei 2 anos para chegar em 100 mil reais, que eu acho que vai ser mais, né? Mas, beleza. Quanto tempo depois eu vou demorar para chegar nos 200 mil reais? Mais 2 anos? Creio que não, porque ali eu já tenho uma máquina trabalhando atrás de mim, né? Imagina 100 mil reais. Eu tiver uma rentabilidade de 1%, eu ganhei R$1.000 naquele mês. E meu aporte foi R$2.000, então já foi metade do meu aporte. Eu com R$10.000, se eu fizer 1%, eu vou ganhar só R$100. Então ele representa muito pouco dentro do meu capital. Por isso que quanto mais dinheiro você tem, cada porcentagem que você fizer, o dinheiro vai ser maior ainda, tá? Então, R$200.000, a próxima meta depois é R$500.000, e depois tem a grande meta do canal, que é 1 milhão. Mas não dá para parar por aqui. Quando eu chegar em 1 milhão, não vou fechar o canal, falar tchau pessoal, obrigado por quem conseguiu me acompanhar aqui em toda essa jornada, né? A minha ideia é continuar mais ainda. Depois vamos colocando outras metas. Aí eu coloquei uma outra meta de 5 milhões e uma grande meta de 10 milhões, que aqui o negócio é muito mais embaixo. Eu, Diego, penso que talvez eu vou querer me aposentar o dia que eu conseguir atingir essa meta de 10 milhões. Que obviamente está muito distante do canal aqui. Eu tenho um investimento particular, né? Que eu comecei a investir, eu já comentei com vocês, há 5 anos atrás. Então eu já tenho um capital ali um pouco maior. Bem longe disso, obviamente, também, né? Mas paciência, um dia a gente chega lá. Pode ser que em algum momento eu junte toda a minha carteira que eu tenho lá com a carteira do canal e a gente consiga ter apenas uma coisa, não duas coisas separadas, tá? Mesmo porque ultimamente eu tenho parado com a minha carteira. Eu considero essa carteira do canal aqui dentro da minha carteira também como um ativo meu, mas de mexer na carteira eu tenho parado. Tô focando aqui um pouquinho nesses últimos meses, principalmente no momento que eu estou montando a carteira, não estou estudando os meus ativos lá, que são um pouco parecidos com o que nós temos aqui, a grande maioria eu tenho na minha carteira, mas eu tenho algumas outras coisas também que é bem mais arriscado e não faria muito sentido eu trazer para cá. Beleza? Essa é a questão das nossas metas. Mas vamos dar uma olhada no como está a nossa carteira aqui. Antes disso, deixa eu só mostrar um Excel para vocês. Aqui é onde de fato eu controlo todos os meus investimentos, tá? Então, o que eu faço aqui? Para ter uma noção do todo. Porque lá na carteira 10, ele separa as classes de ativos de uma forma diferente do que eu gosto de classificar. Então aqui, ó, eu gosto de classificar meus ativos assim, né? Aqui, em azulzinho, criptoativos. Em laranja, ações. Em cinza aqui, FIIs. E o que está em amarelo no exterior. Então a gente consegue ver que eu gosto de olhar esta pizza. Eu olho para esta pizza, depois que eu olho para ela eu falo assim, bom, onde está precisando ir calibrando? Mas é muito difícil eu conseguir manter sempre a porcentagem que eu quero. Aqui em cima eu tenho ela, tá vendo? Esse é meu plano e aqui é o quanto que eu estou de atual. Então de cripto eu estou com 12,7, mas eu gostaria de ter 20%. Só que eu estou dando uma segurada, a cripto está se movimentando muito, acho que o ano que vem deva cair mais, não sei. Então não tô tão forte nela, tá? Você vai ver que, se eu não me engano, é a última que está abaixo da meta. Quando eu falo em ações, minha meta é 30%. Eu tô com 38%. Quando eu falo no FII, minha meta é 20%, eu tô em 21%. E quando eu falo no exterior, minha meta é 30%, tá com 27%, um pouquinho abaixo. Então a minha ideia é olhar isso daqui, este é meu primeiro direcionamento, uma forma bem macro. Então eu olho, exterior tá um pouquinho baixo, o que eu vou fazer? Eu olho para o exterior.
Aí eu venho aqui na minha carteira aqui do exterior, tá vendo? Essa partezinha minha aqui, ó, só do exterior. Então eu tenho Apple, Google e eu tenho VVB11. E VVB11 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então por isso que eu tenho uma concentração maior nela, tá vendo? Eu tenho R$ 1.600 nela mais ou menos. Por que eu tenho concentração maior nela? Primeiro que ela é muito mais segura por ter as 500 maiores empresas. Então, por exemplo, se Facebook, a meta lá, cair 50% da noite para o dia, óbvio que vai impactar aqui, porque é uma empresa muito grande ali dentro do fundo. Só que ele tem várias outras empresas que então vai acabar segurando, às vezes uma sobe um pouquinho e tudo mais. Então, às vezes o que ela vai oscilar é 4, 5%. Então, este ETF aqui que a gente está investindo, é o ETF, é como se fosse o meu zagueiro ali dentro do meu time, entende? E a gente tem outras coisas. Então, eu olho para cá, pô, tem o Apple, tem o Google, duas empresas de tecnologia. Tem o VVB11, que ali boa parte é de tecnologia também, né? Obviamente, as principais mais negociadas. Então, pode ser que em algum momento eu olhe e falo, pô, agora eu vou sair um pouquinho de empresa de tecnologia e vou investir em alguma outra coisa. Então aqui eu consigo ir vendo meus ativos, mesma coisa se eu olhar os FIIs, tá vendo? Aqui eu vou classificando cada um deles. Então esta planilha é onde eu mais gosto de olhar. Mas eu vou aqui no Investidor 10 para falar um pouquinho dos números finais. Eu tenho aqui, mas ele é mais complicado, aí ficar explicando e tudo mais, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Aqui vai ser um pouquinho mais simples. Então vamos lá, quanto que a gente investiu até agora? R$ 9.500 a gente conseguiu investir até agora, tá? Nosso patrimônio total foi, que estamos agora, R$ 10.115. Então, quanto que a gente ganhou? A gente conseguiu um lucro total, que vocês podem ver aqui, R$ 668,44, que tem a ver um pouco aqui, tanto com os dividendos que nós ganhamos até agora e com o rendimento que investiu, quanto que tem, tá? Então, qual que é a ideia aqui? É olhar para agora, vocês estão vendo? R$ 10.500, R$ 10.100 é o meu patrimônio total. 9.500 veio tudo de eu tirar do meu bolso e colocar ali dentro. Então, a porcentagem ali é muito próxima, tá vendo? 6%, alguma coisa assim. É uma grana que a gente conseguiu juntar, mas foi um esforço muito maior do meu capital que eu coloquei ali, do que o dinheiro trabalhando por ele. Por quê? Porque a gente está apenas 4 meses investindo. Quando a gente olhar esta carteira daqui 2, 3, 4 anos, eu tenho certeza que essa porcentagem aqui não vai estar em 6%. Certeza não, né? Eu espero que ela esteja ali nos 30, 40%, tá? Então, esse é o principal foco quando a gente pensa em investir a longo prazo. É óbvio, os 10 mil foi um pouquinho mais fácil, porque os aportes são grandes. Os 100 mil já vai ser muito mais difícil. Se a gente pensar aqui mais ou menos, investindo 2 mil por ano, então daqui um ano eu vou colocar mais 24 mil, daqui 2 anos eu vou colocar mais 48 mil, eu vou precisar de mais ou menos uns 3 anos e meio se eu pensar só no valor dos aportes. Porém, como a gente vai ter a rentabilidade, torço eu para que a gente consiga diminuir esse tempo, não daqui só 3 anos e meio, conseguir daqui 2 anos e meio, 2 anos, alguma coisa assim. 2 anos ainda vai ser bem difícil. 2 anos e meio, 3 anos. Investimento é focar a longo prazo. Ter pé no chão, mas focar a longo prazo. Não podemos desistir. Lembra quando eu comecei o vídeo que eu falei um pouquinho de disciplina e motivação? Investimento tem que ser disciplina. Então, bom, quanto que a gente tem aqui? Ó que legal. No primeiro mês, finalzinho de julho que a gente começou, a gente investiu R$ 1.000, quer dizer, R$ 997 estava com R$ 1.000. Tivemos um ganho de R$ 3 em 2 semanas ali. Depois a gente foi passando aqui, no segundo mês, nosso ganho de capital já foi R$ 147. Por quê? Porque a gente aportou mais, conforme aportamos mais, ele vai ganhando uma porcentagem em cima daquilo ali e uma porcentagem em cima do que a gente ganhou no mês anterior. Então ele vai melhorando. Depois, no terceiro mês aqui, a gente conseguiu chegar em quase R$ 6.000, 5.800 e alguma coisa, só que nosso ganho de capital já foi aumentando, 328. Depois, se a gente vai olhando para cá, no próximo mês, 477. Esse mês 11 tá bem difícil, cara, mas mesmo assim, agora eu tô até surpreso, a gente meio que tá positivo, R$ 607,97. Porque você tem que olhar um mês pelo outro, né? Quando a gente olha no mês 10, a gente ganhou capital de mês 10 e tudo atrás, 477. No mês 11,
a gente está com 607. Então, se, por exemplo, se tivesse abaixo de R$ 400, a gente no mês 11 teria perdido. Mas nosso capital tem evoluído. Quando eu olho aqui, cadê proventos? Olha como é que nós estamos em proventos. A gente está começando a montar uma réguazinha, uma torrezinha. A ideia é que isso aqui vai aumentando também conforme o tempo. E rendimento é aquilo, é um dinheiro que vem, entre aspas, do nada. Não vem do nada, óbvio, já expliquei aqui várias vezes. Mas é um dinheiro que só cai, não é um dinheiro que eu estou aportando no meu bolso. Então é muito bom também. Bom, pessoal, aqui tá vendo a classe de ativo como é diferente do que eu mostrei no Excel? Lá, então é isso daí. Nossa rentabilidade total deu 14,23. Não me pergunte como eles calculam isso daqui, porque eles vão pegando os aportes lá do começo, eles dão um valor maior do que os aportes que eu fiz por último. Então por isso que dá uma rentabilidade mais alta do que a gente quando olha, porra, só coloquei 9.500, tô com 10 mil, então minha rentabilidade ali foi 6%. Mas isso é de variação de rentabilidade, eles acabam aumentando um pouquinho, porque lá atrás, aquele dinheiro já falou muito mais do que pelo dinheiro que a gente está colocando agora. Então seria injusto comparar essas coisas. Eles de alguma forma nessa métrica acabam comparando. Bom, pessoal, queria agradecer todo mundo que está acompanhando. Estou muito feliz em ter batido esta primeira meta, independente que tenha vindo mais dos meus aportes do que de rentabilidade, mas eu estou feliz porque a gente está tendo rentabilidade positiva, estamos ganhando proventos. E quando eu olho para o longo prazo, eu tenho certeza que a gente vai chegar em todas as metas que eu mostrei para vocês. Beleza? Pessoal, curta aí, compartilha, vai me ajudar demais. E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.